Agora que a gente estudou um pouco sobre sistemas e sistemas homogêneos e heterogêneos, a gente pode pensar em como é que são realizadas as separações das misturas. Vai iniciar com a separação de componentes de sistema heterogêneo, que são separados através de processos mecânicos. Então, um exemplo é a catação. Se eu tiver, por exemplo, arroz e feijão no mesmo pote, eu posso simplesmente ir lá e tirar o feijão. Para que eu possa fazer a separação pelo método de catação, é necessário que eu tenha partículas de tamanho adequado para poder fazer essa catação e também com aspectos diferentes para eu conseguir distinguir elas. Outro método de separação é a ventilação, onde eu posso usar o vento para carregar as partículas mais leves dessa mistura, ok? Então eu agito e deixo o vento carregar a partícula mais leve. Então eu preciso ter diferença de densidade e uma das partículas tem que ser muito pouco densa. Levigação. Essa aqui é um método utilizado, por exemplo, para pegar ouro em rios, ok? Então, através da força de um fluxo d'água, eu consigo levar os materiais mais leves e me resta só os materiais mais densos no recipiente de interesse. Nesse caso, o material leve que seria arrastado é a areia, o barro, e o material mais denso que ficaria no meu recipiente seria o ouro. Outro método de separação é a peneiração, também chamado de tamização. Nesse caso, para eu conseguir fazer esse processo de separação, eu preciso ter partículas de tamanhos diferentes. Ela serve para separação de misturas de sólidos, ok? Então, no caso, os materiais com partículas menores vão passar pela peneira e os com partículas maiores vão ficar retidos nessa peneira. Outro processo é a flotação, que consiste em adicionar água num sistema e, no caso, esse sistema é formado por dois sólidos, um menos denso que a água e um mais denso que a água. No caso do sistema areia-serragem, a gente tem a areia que é mais densa que a água e a serragem que é menos densa que a água. Quando a gente adiciona água, a gente vê essa separação e aí eu consigo recolher a serragem e depois separar a água da areia. A separação magnética, que ela é feita através de um ímã e eu só consigo recolher materiais magnéticos, como por exemplo o ferro. Tem também a filtração, um exemplo a filtração por gravidade, onde a gente utiliza um filtro, um funil com um papel filtro, e a gente verte a mistura, que é composta por um sólido não miscível e um líquido, ok? O sólido vai ficar retido no papel filtro e o líquido vai ser coletado no becker. Tem a filtração a vácuo, que na verdade ela só é um processo acelerado da filtração por gravidade. A gente reduz a pressão no interior desse frasco e o líquido tende a descer, e aqui em cima vai ficar retido o sólido e para baixo vem o líquido. Então também a gente precisa de uma mistura heterogênea formada por um sólido e um líquido. A decantação. Então, nesse caso, a gente precisa de um sólido que tenha uma densidade maior que a densidade do líquido, ok? Então, esse sólido vai sedimentar, ou seja, vai todo para o fundo do frasco, depois de ficar parado por um tempo. E aí, o líquido é vertido em um outro frasco e resta nesse becker aqui apenas o sólido. Após a sedimentação, outro processo que pode acontecer para separar é a sifonação. Eu coloco o becker com a mistura numa altura maior e um outro becker numa altura menor. Eu faço uma sucção nessa mangueira e automaticamente, pela diferença de pressão, o líquido daqui vai ser transferido para o becker de baixo, restando só o sólido nesse becker de altura mais alta. Existe também a decantação líquido-líquido,
ok? Antes a gente falou da decantação sólido-líquido. Nesse método de separação, a gente tem dois líquidos immiscíveis com diferença de densidade. A gente coloca ele num funil de decantação, chamado também de funil de Bromo. O líquido mais denso vai ficar na parte inferior, o mais denso na parte inferior, o menos denso na parte superior. Aqui eu tenho uma torneirinha que permite abrir esse sistema e escoar o líquido de dentro desse funil. Então, eu abro lentamente, deixo escoar o líquido denso e fecho a torneira para restar no funil de decantação apenas o líquido menos denso. Tem a dissolução fracionada, serve, por exemplo, para uma mistura de dois sólidos, ok? Nesse caso, eu adiciono um líquido onde apenas um deles seja solúvel. Nesse caso, eu adiciono água, apenas o sal vai se solubilizar e a areia vai permanecer numa fase diferente. Eu separo essa areia da solução através de uma filtração simples. No becker aqui embaixo eu consigo coletar a solução de água e sal. Para obter o sal puro depois é só evaporar essa água que foi adicionada. A centrifugação é só um processo de aceleração da decantação, ok? Então, eu tenho um sistema de rotação aqui interno de alta velocidade e com isso a tendência é que mais rapidamente eu tenha a sedimentação do sólido mais denso ali dentro desse frasco. E aí depois eu posso retirar o líquido por decantação. Tenho também a separação dos componentes de um sistema homogêneo, ok? Então, um processo é a destilação simples. Ele vai servir para separar sólidos dissolvidos em um líquido. Então, eu tenho um sistema homogêneo formado por um líquido e um sólido que está dissolvido no mesmo. Então, eu vou ter um sistema todo fechado, onde eu coloco a minha mistura no balão. Essa mistura é aquecida, o líquido evapora, ok? Vem para um condensador que está resfriado, esse líquido vai condensar, vai voltar ao estado líquido e vai ser coletado num Erlenmeyer aqui. O sólido da mistura vai permanecer nesse balão e eu consigo separar os dois. Outro processo é a destilação fracionada. Ela já vai servir para separar líquidos miscíveis cuja temperatura de ebulição não seja muito próxima, ok? Então, aqui eu tenho dois líquidos misturados, miscíveis, formando uma única fase. O líquido com ponto de ebulição mais baixo vai evaporar antes. Então, eu vou ter uma mistura dos dois gases aqui para cima, certo? Porque tanto o com ponto de fusão menor quanto maior, eles vão formar moléculas no estado gasoso, mas como eu tenho essa coluna de fracionamento, o líquido com ponto de ebulição mais alto, ele vai condensar já aqui e retornar para esse balão. Enquanto o líquido mais volátil, com menor ponto de ebulição, ele vai alcançar o condensador. E aqui ele vai voltar para o estado líquido e vai ser coletado em outro frasco. Então, neste frasco aqui eu coleto o líquido com menor ponto de ebulição e no balão eu vou ter no final o líquido apenas com maior ponto de ebulição. Tem outra opção que é a liquefação, que é quando eu tenho mistura de gases homogêneos, ok? Então, eu vou fazer um processo de resfriamento, que vai ser um processo contrário à destilação fracionada, ok? Então, eu vou ter o líquido com o maior ponto de ebulição sendo condensado e recolhido. Tem também a cristalização, ok? Isso aqui serve para separar, por exemplo, um sólido que está dissolvido em um líquido. Então, eu aqueço uma solução para evaporar um líquido. Quando ela resfriar, ela vai acabar
precipitando, porque eu vou ter evaporado o líquido e eu vou ter mais sólido do que a solubilidade desse composto. E aí eu consigo filtrar e obter só o sólido. Tem também a extração por solventes. Ela serve quando eu tenho um sólido e um líquido. Então, por exemplo, aqui a gente tem urina e drogas, metabólitos dissolvidos nessa urina, ok? A gente pode adicionar um outro solvente, no qual apenas as drogas e os metabólitos se misturam. Consequentemente, na agitação, essas moléculas, essas partículas de drogas e metabólitos vão ser extraídos para o solvente orgânico e a urina vai ficar pura separada. Aí eu consigo separar essas duas fases por decantação e eu obtenho só a urina num frasco e a mistura das drogas e metabólitos com o solvente orgânico. Para obter só as drogas e metabólitos, eu preciso apenas evaporar esse solvente orgânico ali do meio. Então, esse é um exemplo de extração líquido-líquido. Então, como exercício, dois procedimentos que podem ser utilizados para obter sal de cozinha a partir de água do mar são: então, decantação ou sifonação. Decantação ou sifonação. Eles não servem para separar, porque a gente tem uma mistura homogênea. Esses são dois processos utilizados para separar misturas heterogêneas. Tamização ou cristalização fracionada. Bom, tamização é o processo lá de peneiração, então ele serve para misturas sólido-sólido. C. Evaporação do solvente ou destilação simples. Essa sim é adequada, sendo que na evaporação do solvente eu não consigo fazer a coleta da água, eu perco essa água, e na destilação simples eu consigo coletar ela num outro frasco, mas como o objetivo é obter o cozinha, ambos funcionam. É a letra C. Tá. Outro exercício é a separação dessa mistura de óleo, água e sal dissolvido. Então, é para identificar o que representa, o que é o processo 1 e o processo 2 e o que equivale aos números 3 e 4. Então, o processo 1 leva à separação do óleo de soja da água com o sal dissolvido. Como a gente tem um sistema heterogêneo formado por dois líquidos, o processo de separação é a decantação. Já quando a gente vai para a segunda mistura, o processo 2, para separar água e sal, que formam um sistema homogêneo de um sólido com líquido, a gente precisa de uma destilação para poder fazer essa separação. Então, o processo 2, destilação. Água e sal formam uma única fase, certo? Então, é um sistema homogêneo. Sistemas homogêneos são chamados também de solução. E, por fim, a gente tem, através do sistema de destilação, o sal, que fica no balão, e a água que é coletada no outro frasco. Essa água que evapora da solução e é coletada no outro frasco é chamada de destilado. Então, qualquer líquido que evapora e condensa num outro frasco numa destilação é chamada de destilado. Resposta correta é a letra